Olá, que bom estar mais uma vez com você aqui no canal Guardiões da Fé. Se você ainda não é inscrito, peço a gentileza de se inscrever, apertar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com os seus contatos para que eles tenham também a oportunidade de fazer essa caminhada com a gente, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a batalha do mal contra Jesus Cristo. Então, essa primeira fase desse nosso estudo, a gente está fazendo uma caminhada utilizando mais a Bíblia, uma caminhada mais espiritual. Depois a gente vai falar de coisas mais materiais, coisas mais do nosso dia também, tá? Pode aguardar que nós temos muitos assuntos para poder falar ainda, eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade de crescer bastante em todos os pontos de vista, tá ok? Então, pessoal, no vídeo passado a gente falou sobre a formação do povo judeu, a sua caminhada, como Deus caminhou com eles, como Deus passou aperto com eles, né? Porque o povo de cabeça dura é esse povo judeu do Antigo Testamento, não é mesmo? Então nós chegamos naquela época em que os judeus eles estavam pecando tanto que não tinha mais sacrifício que conseguia aplacar, vamos dizer assim, a ira de Deus, né? Não tinha sacrifício que conseguia mais o perdão de Deus para eles. Então, o próprio Deus enviou o seu filho Jesus para se imolar, servir de vítima de expiação pelos pecados da humanidade, não é? Agora vocês acham que o inimigo de Deus, Satanás, ia deixar isso acontecer assim sem resistência? Claro que não, né? Então, qual foi a primeira dificuldade que eles encontraram, que Jesus encontrou? A primeira dificuldade que Jesus encontrou foi para nascer, né? Então, a gente vê aqui no início do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, a gente tem aqui que naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, que era o imperador romano na época, ordenando o recenseamento de toda a terra. Então, nós encontramos aqui a primeira dificuldade em relação ao nascimento de Jesus, né? José e Maria viviam na Galileia. É interessante que a gente tenha em mente como que era a terra de Caná, né? Então tinha a Galileia, se a gente pegar um mapa, é a Galileia, a Samaria e a Judeia. Mas eles falam que passar da Galileia para a Judeia é subir, com relação, deve ser certamente com relação à altitude, né? Então, José e Maria tiveram que sair da Galileia e ir para a Judeia para poder fazer o recenseamento, e Maria estava grávida, né? Então essa viagem feita a pé, feita de camelo, não sei como é que era, uma viagem demorada, difícil, e Maria grávida, né? Pensa na situação. E quando eles estavam lá na Judeia, completaram os dias da gravidez e ela começou a entrar em trabalho de parto. Segunda dificuldade, não encontrava um lugar para poder ficar, uma hospedaria, não conseguia uma cama para ela poder se deitar, para poder ter Jesus. Por quê? Porque um monte de gente saiu de tudo enquanto é canto e foi para lá para poder fazer o recenseamento. Então as hospedarias estavam todas ocupadas. E depois de muita dificuldade encontraram então um curral para que Jesus pudesse nascer, não é? E aí nós tivemos a questão de Herodes, né? Herodes, ele era o rei da época, né? Então nós vemos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, tendo pois Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém
Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado. Ele era o rei dos judeus, não é? E de repente aparecem os magos falando que nasceu o rei dos judeus. Ele não gostou muito dessa ideia, né? A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Os escribas eram aqueles que entendiam tudo das escrituras na época, né? E indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Então, é claro, todo mundo sabe que Herodes estava enganando os magos. Ele tinha alguma pretensão de adorar Jesus? Claro que não, ele queria acabar com a vida de Jesus, né? Continuando aqui no versículo 9, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Preste atenção agora, olha. Avisados em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Como que Deus protegeu, né, Jesus, porque tinha um propósito a ser cumprido, né? Então, apesar de todas as tentativas do inimigo de acabar com os planos de Deus, na verdade o poder maior pertence a Deus, não é? O demônio, ele age por permissão de Deus. Mas aí o que aconteceu? Herodes ficou satisfeito? Claro que não. Então o que ele fez? Aí nós temos aquela parte em que houve o massacre dos inocentes. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo daquela região de Belém e redondezas. Só que José já tinha sido avisado também em sonho para poder fugir com Jesus e Maria para o Egito. E quando Herodes fez o massacre naquela região, Jesus já não estava lá, que se estivesse ele teria sido morto, mas não foi, né? Então Deus foi conduzindo as pessoas, né, envolvidas nesse processo, através de sonhos, através de anjos, através de astros. Deus foi conduzindo tudo para que se cumprisse as escrituras, para que Jesus nascesse e para que Jesus cumprisse a sua missão, apesar de todas as tentativas do inimigo de acabar com ele, né? Então, ao longo aqui do Evangelho, nós temos, né, que Jesus, ele cresceu e aí ele começou a sua vida pública, e quando ele começou a sua pregação, ele encontrou resistência de quem? Ele encontrou resistência dos chefes do judaísmo na época, né? Por quê? Porque o que Jesus ensinava era diferente da doutrina deles. Então, sempre a gente vê situações aqui em que eles estão arrumando uma forma de matar Jesus, né? E nós temos uma situação muito interessante aqui, que eu vou ler hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, que é a tentação no deserto. Então eu queria que vocês lembrassem daquela situação que a gente viu, não sei se foi no primeiro ou no segundo vídeo, em que Satanás
persuadiu Eva através da lábia, através da conversa, ele persuadiu Eva a desobedecer a Deus. Da mesma forma, ele tentou persuadir Jesus. Ele viu que ele não tinha conseguido impedir Jesus de nascer, não tinha conseguido matá-lo enquanto ele era criança, e quando Jesus já estava na sua vida pública, ele tentou persuadi-lo a desistir da sua missão. Então, ele ofereceu 3 tentações, vamos dizer assim, a Jesus. Então, na primeira vez, no versículo 3, disse-lhe, então, o demônio, Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer, Disse-lhe, então, o demônio, se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, a primeira tentativa de Satanás foi tentar persuadi-lo pelo estômago. Ele estava com fome e quem está com fome quer comer. Então, o demônio ofereceu o pão para ele e Jesus recusou. A segunda tentativa é aquela que a gente viu no outro vídeo. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra e disse-lhe, olha que interessante essa fala aqui, olha, dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos porque me foram dados. Tá vendo? Vocês lembram que eu falei com vocês que Deus tinha dado a Satanás o principado sobre essa terra? Então aqui, ó, porque me foram dados e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás, Então, Satanás quis fazer com que Jesus o adorasse, que adorasse a Satanás. É o pecado da idolatria, o pecado da soberba, E na última tentação, o demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Então, o demônio ele nos tenta pela carne, ele nos tenta pelo poder, não é? Ele nos tenta de todas as formas. E não conseguiu convencer Jesus da mesma forma que nós, se estivermos também alimentados pela palavra de Deus, se nós estivermos com conhecimento. Vocês perceberam como que Satanás conhecia a palavra de Deus? Ele tentou Jesus pela palavra de Deus, pelos ensinamentos. Então, se Satanás conhece a palavra de Deus e nós não conhecemos, facilmente ele nos convence daquilo que ele quer. Então, nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, para a gente poder se precaver, se preparar e enfrentar quando o demônio vier nos tentar também. Depois, então, das tentações no deserto, nós tivemos a vida pública de Jesus, seus evangelhos, seus ensinamentos, E no finalzinho nós tivemos a sua paixão, morte e ressurreição. Muitas pessoas falam que a morte de Jesus na cruz foi uma derrota. A morte de Jesus na cruz foi salvação. A morte de Jesus na cruz foi a vitória do amor. Morrer na cruz, um inocente morrer por outras pessoas é a maior prova de amor que pode existir na face da terra. Só Deus, puro amor, verdadeiro amor, imenso amor,
seria capaz de fazer algo tão maravilhoso. E, aparentemente, Jesus morto na cruz parece uma derrota. A sua ressurreição é a grande vitória da vida sobre a morte, não é? Então, Jesus, José, Maria, os anjos, o céu, todos trabalharam para que Jesus nascesse, para que Jesus crescesse, para que ele cumprisse a sua missão. Então, nessa batalha do mal contra Jesus, Jesus foi o vencedor. Glória a Deus. Um grande abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.